Bolo Red Velvet, receita fácil e sem complicação. Eu vou te ensinar essa receita agora, então você já sabe, né? Vem comigo. Vamos utilizar então 2 ovos pequenos para essa receita. Nosso leite levemente aquecido, 160 ml, tá? É o único item que está aqui um pouco acima da temperatura natural. 15 ml de suco de limão, que é aproximadamente um limão Tahiti, tá? Se ele estiver bem macio, ele vai sair aproximadamente essa quantidade. 120 gramas de açúcar refinado, tá? É um açúcar excelente para criar uma estrutura para esse bolo, vai ficar perfeito também. Vamos utilizar a nossa farinha de trigo tradicional, tá? 190 gramas. Essa farinha sempre me impressiona pela beleza, né? É só uma farinha, mas não é. É tudo aquilo que a gente vai construir. 190 gramas. Vamos utilizar também leite em pó, 15 gramas. Essa medida, se você não tiver uma balança, ela é aproximadamente uma colher de sopa, tá? Por isso que eu sempre mostro para ter uma noção de quantidade. Nosso cacau em pó, 50%, vai ser 15 gramas para essa receita. Mas ele não vai ser um bolo de chocolate, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Só para dar intensidade nesse sabor. Vamos utilizar também 10 gramas de fermento em pó, que é a medida que a gente sempre utiliza aqui para os bolos. 2 gramas de sal, que é essa medidor. E o nosso corante em gel, tá? Eu estou utilizando aqui esse em gel vermelho Natal. É perfeito, a gente vai intensificar desse jeito. 35 ml de óleo de girassol, é uma quantidade bem menor, bem mais reduzida, tá? Então no nosso bol a gente vai bater aí os nossos ovos, não precisa de batedeira, tá? Você pode utilizar um fouet e você vai acrescentando o açúcar aos poucos e vai incorporando, tá? Conforme você vai batendo ali, você vai conseguir alcançar essa infusão, né? Esse homogêneo nos ovos e também no açúcar. Quando ele chegar nesse ponto aqui, perfeito, tá? Mas se você tiver uma batedeira, não tem problema. Vamos incorporar também o nosso óleo de girassol e vamos continuar mexendo. Todos esses itens aqui, eles estão em temperatura ambiente. Só o leite que está levemente aquecido. Vamos colocar nosso suco de limão e a gente continua mexendo e vai incorporando, tá, bolhas também nessa mistura. E ele vai se unindo muito facilmente ali com os outros ingredientes. O leite, como ele está morno, ele não é um morno muito quente, tá? É levemente aquecido. Vamos colocando aos poucos e vamos mexendo, tá? Ele precisa estar morno porque o cacau em pó, ele é mais difícil de hidratar. Então, por isso que ele tem que ser levemente aquecido, tá? E morno, tá? E aí a gente vai acrescentando e vai mexendo devagarzinho para poder sendo incorporado dentro da massa todo esse cacau em pó. Não precisa ter pressa, porque o cacau, ele até, conforme você mexe, ele começa a voar tudo. Então, ele misturou bem dessa forma. A gente vai para o próximo passo, que é acrescentar então o nosso leite em pó. Se você tiver um leite em pó de boa qualidade, perfeito, vai ficar com um sabor bem marcante, bem intenso, tá? E aqui o nosso bolo tá marrom de chocolate, mas não, pessoal, agora a gente vai acrescentar o nosso corante. Mas primeiro a gente vai incorporar a nossa farinha de trigo já peneirada. Aqui eu já havia peneirado e você vai acrescentando aos poucos e mexendo sem pressa, porque a proposta aqui é não ativar o glúten desse trigo. Então, conforme você mexe levemente, você vai incorporando, hidratando essa farinha de trigo num todo, até ficar nesse ponto. Ela vai ficar bem, bem viscosa, bem homogênea. E aqui, então, a gente vai incorporar o nosso corante. Você vai colocar de acordo com o que você quer de intensidade. Aqui eu utilizei aproximadamente 20 gotas, tá? Mas eu fui colocando aos poucos para vocês verem como que ele vai se transformando. Então esse marrom ele começa a tomar cor conforme você vai acrescentando. E ele vai ficando muito bonito, tá? É um aroma muito marcante, porque ele é bem intenso aqui o chocolate, os demais ingredientes. E aí a gente vai incorporando, porque no final de tudo, quando ele estiver pronto, ele quando for assar, ele ainda vai perder um pouquinho de cor. Então a gente precisa deixar ele um pouquinho mais intenso, para quando ele passar pelo processo de assamento, ele fica exatamente na textura e na cor que a gente quer para esse Red Velvet, tá? Então aqui ele ficou bem lisinho, bem interessante, tá? E vamos transferir para nossa forma. Aqui parece que ele tá rosa, pessoal, mas ele é vermelho, tá bom? A gente vai transferir para nossa forma, que não é de buraco no meio, é uma bailarina, já untada e gelada. A gente vai acrescentar aqui, depois de ter colocado o fermento em pó, tá, pessoal?
ele vai ficar com essa textura. Você vai mexer, incorporando o fermento em pó sem pressa. Ele ficou com essa textura, você vai transferir para sua forma. Essa medida aqui é exatamente uma forma, tá? Essa receita é exatamente para uma forma. O nosso forno já está pré-aquecido a 90 graus, só que a gente vai assar ele numa temperatura maior, tá? O processo de assamento vai ser de 180 graus, de 45 a 50 minutos, dependendo do seu forno. Esse aqui é o ponto dele, ó, como é que ele ficou bem bonito, tá, pessoal? Uma cor bem interessante e a gente vai levar para o forno agora. Passado esse tempo, olha que perfeito que ele ficou, pessoal. Ficou bem assadinho, soltou bem nas laterais, não arrebentou. E a gente vai ter que tirar essa camadinha de cima que a gente vai fazer uma farofinha. E olha o ponto dele. Ficou perfeito. Mas eu vou te contar uma coisa, a gente vai para o vídeo 2, porque a gente vai terminar esse bolo junto, tá? Então aqui ele já está pronto e no vídeo 2 a gente vai confeitar esse bolo, a gente vai preparar ele. Te aguardo no próximo vídeo.